pequeno pegaram aqueles trampolins, sabe? Que as pessoas usam pra malhar, mas criança usa pra brincar. Isso aqui. E eles estavam brincando de pular e tal. Só que eles começaram a ficar com muito calor e decidiram subir com o trampolim pro quarto que tinha um ventilador de teto. Eles estavam pulando e fizeram uma competição de quem pulasse mais alto ia ganhar. O irmão foi primeiro e deu o pulo, tipo, mais alto que ele podia. Só que ele pulou tão alto que ele foi até o ventilador. E o ventilador tava muito rápido e acabou cortando o pescoço dele. Tipo aqui. E a irmã ficou morrendo de medo, não sabia o que fazer. E achou que os pais dela iam culpar ela por causa disso, porque foi ideia dela botar o trampolim ali. Então ela pegou o corpo do irmão e deitou na cama. E aí, quando os pais voltaram, porque eles tinham saído, eles começaram a chamar o menino e ele não respondia, né? E aí, quando a mãe chegou, balançou assim o corpo dele e virou. Ela viu que o pescoço do filho tava cortado e ele tinha morrido. Com medo de contar essa história, já me arrepiei. Mas enfim, um casal tava andando assim de madrugada, numa estrada assim, subindo uma montanha. E do nada eles viram um garotinho pequeno, sei lá, uns 3 anos de idade, na frente do carro deles. E aí ele freou, tipo, muito rápido pra não atingir a criança. Só que aí a criança desapareceu. Quando eles viram, eles estavam literalmente quase caindo do penhasco e morrendo. Eles iam morrer. Se o cara não tivesse freado da maneira que ele freou quando ele viu o menininho, eles teriam caído. Eles ficaram parados assim, sem saber o que falar. E a mulher falou, esse menininho devia ser um espírito bom pra salvar a gente. Mais alguns segundos se passaram no silêncio. E eles começaram a ouvir a voz de um menininho atrás, no banco de trás deles. Olharam pra trás e viram que o mesmo menininho tava lá, falando que eles iam de fato morrer e ele salvou eles. Tinha um cara chamado Tyler. Ele colecionava coisas, tipo boneco, colecionava coisas. E tem uma vez que ele tava numa loja procurando mais coisas, assim, pra aumentar a coleção dele. E um cara muito esquisito chegou do lado dele e falou, eu percebi que você coleciona coisas, eu também coleciono. Só que não são as mesmas coisas que você coleciona. Aí o Tyler olhou e ficou tipo... Ele ficou meio assustado, ele ficou batendo a cabeça com isso e voltou pra casa. Quando ele tava dormindo, ele percebeu um barulho estranho vindo lá de baixo. Só que ele achou que ele tava ficando maluco. E tentou voltar a dormir. Até que ele viu a porta dele abrindo devagarzinho. Quem era? O cara. Ele gritou, só que a próxima coisa que ele lembrou foi ele, tipo, abrindo o olho, ele estava amarrado. Ele entrou em pânico, porque ele não estava na casa dele, ele estava em algum lugar amarrado. E aí abriram uma porta e era o cara. E aí ele olhou pra baixo e viu que ele estava sem uma perna. E o cara falou assim, viu o que eu coleciono? Eu coleciono partes humanas. Faria se isso acontecesse comigo, mas enfim. Uma vez um menino chamado Kyle foi no drive-thru do McDonald's porque ele queria comer. E quando ele foi pedir, o atendente começou a ser muito grosso com ele, dar tipo foras nele. E aí o Kyle ficou boladão, né? Tipo, amado. E começou a gritar com a pessoa. E aí o atendente falou, espera até você chegar na minha janela, que seria a próxima. Ele ficou meio com medo, mas ele foi, né? O que poderia acontecer, né? Quando ele chegou, o atendente tava com uma arma apontada pra ele e começou a disparar vários tiros. Só que ele acelerou e nenhum tiro pegou nele. Enfim, a polícia chegou lá, prendeu a pessoa, mas o cara só queria comer, sabe? E quase foi morto, de graça. O que vocês fariam? Então, tinha um cara que tinha um filho de 6 anos, mais ou menos. E ele comprou um telefone novo, tava super animado com o telefone. E uma noite ele deixou o telefone, assim, jogado. E o filho perguntou se podia brincar com o telefone. E ele falou que se o filho não apagasse nenhuma mensagem, nem ligasse pra ninguém, podia. E o filho concordou e subiu, foi pro quarto dele brincar com o telefone. Mais ou menos umas 10 horas da noite, o pai subiu pra ver como é que o filho tava no quarto. E ele viu que o filho dele, pra ele, tava, tipo, dormindo do lado da cama dele e o telefone jogado. Ele só achou que o menino tinha dormido, então ele pegou o telefone pra ver como é que tava, se o menino tinha apagado alguma coisa ou ligado pra alguém. E a única coisa que ele achou foi que o menino tinha tirado algumas fotos. E ele pensou, ai que fofo, meu filho tirou fotos com o meu telefone. E ele começou a ver as fotos. Só que, estranhamente, as fotos eram do menino jogado no chão, tipo, como se alguém tivesse tirado. E aí ele ficou, tipo, super assustado. Essa foi a foto. E quando ele virou o menino, ele tava todo sangrando. E, infelizmente, não tinha mais como salvar ele, porque ele já tinha morrido. Duas melhores amigas chamadas Mia e Ashley. E elas, tipo, cresceram juntas e foram pra faculdade juntas. E na faculdade, elas dividiam um quarto. Um dia a Mia voltou da aula e a Ashley não tava lá. Só que ela começou a ficar preocupada, porque todas as coisas da Ashley ainda estavam no quarto. Enfim, ela começou a mandar mensagem pra Ashley e nada da Ashley responder, tipo, não. Só que ela foi dormir normal. No dia seguinte ela acordou e a Ashley não tava lá ainda. A Mia ficava ligando pra ela e ela não atendia. O dia todo se passou em nada. E de noite, ela recebeu uma mensagem da Ashley, falando, tipo, de costas. E ela ficou, tipo, de costas. Ela começou a sentir um odor muito esquisito no quarto. E elas duas dormiam numa beliche. E quando ela foi olhar, tipo, ela tirou o colchão, ela viu que o corpo da Ashley tava ali o tempo todo. Pelo que pareceu, alguém entrou no dormitório e matou a Ashley e deixou o corpo dela ali. E esse tempo todo que ela não sabia onde é que a amiga dela tava, ela literalmente estava embaixo dela. Então, tinha uma menina novinha, devia ter mais ou menos uns 6 anos. E antes de dormir, ela pintou a mão da boneca dela com 3 unhas pretas. E no meio da noite ela ouviu um barulho e uma voz dizendo 3 unhas pretas no quarto de seus pais. Ela foi correndo super assustada, chegou no quarto dos pais. Os dois estavam mortos, com 3 arranhões, assim, ensanguentados. Ela voltou pro quarto super assustada, trancou a porta e tentou, tipo, meu Deus, sou um pesadelo, sou um pesadelo. Alguns minutos se passaram e ela ouviu, de novo, 3 unhas pretas no quarto do seu irmão. Ela morreu de medo, mas ela foi correndo lá e o irmão dela tava com a mesma coisa, um arranhão.
Ela voltou pro quarto dela, trancou a porta de novo e ouviu 3 unhas pretas chegando até você. No dia seguinte, a menina foi encontrada morta e a boneca estava do lado dela. E as 3 unhas da boneca estavam cheias de sangue. Oi, um grupo de 4 amigos, 2 meninos e 2 meninas resolveram ir acampar na floresta. Nunca faria, mas enfim, foram. Eles arrumaram as tendas e resolveram fazer uma fogueira e contar histórias de terror. Muito inteligente. E aí, depois disso, eles ficaram um pouco cansados e foram dormir. No meio da noite, a menina resolveu que ela estava com muita vontade de fazer xixi e saiu pra ir no banheiro. Só que eles estavam na floresta, não tinha um banheiro. E ela tava com medo de entrar na mata e alguém matar ela, porque normalmente isso aconteceria. Pelo menos eu penso assim. Então ela resolveu andar por 1 hora até chegar, tipo, num posto de gasolina. Depois de horas, ela não tinha voltado ainda, então os amigos dela ficaram preocupados e foram atrás dela. Quando eles abriram a porta do banheiro público, ela estava sentada no vaso, com as calças abaixadas, tipo, ela tinha acabado de fazer xixi, e meio que um tronco, um galho atravessando o rosto dela. Moral da história. Não sei, acho que não tem moral. Oi! Tinha uma menina que ela adorava tirar foto. E ela sempre ia pra um parque tirar foto de pessoas e de coisas. Uma vez ela tava tirando foto e um cara passou e falou, não tira foto de mim. E ela falou, eu não tô tirando foto sua. Mas ela ficou meio assustada porque o cara era meio estranho e saiu. Ela voltou pra casa de noite e ela tava tomando um banho. Quando ela saiu do banho, ela ficou chocada. E quando ela olhou pro espelho, tinha uma foto dela tomando banho e escrito embaixo, não tira foto de mim. Quando ela tava saindo do banheiro, tinha outra foto dela, quando ela tava saindo do carro, escrito, não tira foto de mim. Então ela foi correndo pro quarto dela, pegar as roupas dela e, tipo, sair da casa. Mas quando ela abriu a porta, o cara tava sentado na cama dela, já. E ela começou a entrar em pânico, óbvio, que o cara tava com uma faca na mão. E ele chegou, furou os 2 olhos dela e falou, você nunca mais vai tirar foto. Oi. Tinha uma menina que todo dia voltava, tipo, de trem do trabalho. Só que ela sempre voltava muito cansada, então ela sempre dormia. Teve um dia que ela tava sentada e o trem tava vazio. Só tinha um cara muito longe dela. Tipo, ela aqui e ele lá. Enquanto ela tava dormindo, ela teve uma sensação muito esquisita. Quando ela abriu o olho, ela teve a sensação que o cara tinha se aproximado dela. Só que voltou a dormir, achou que ela tava imaginando. Passou um tempo, ela teve a mesma sensação. E quando ela abriu o olho, o cara tava mais perto ainda dela. Então ela fingiu que tava dormindo da próxima vez. Ela ficou só com o olhinho assim. E o cara ficou encarando ela. E ela percebeu que ele ficava sussurrando meio que pra ele, assim. Estranho. Ela ficou muito assustada e quando o trem parou, ela saiu correndo do trem. Com medo do cara. Quando ela virou, o cara tava com a mão e a cara, assim, olhando pra ela, vendo ela sair. Essas histórias me dão medo de viver. Oi? Então, uma mulher tinha 2 filhos e um dia ela deixou os 2 em casa sozinhos quando ela foi no médico. Ela ficou fora mais ou menos 1 hora e voltou. Quando ela voltou, ela viu que a porta na frente dela tava, tipo, aberta. O coração dela, tipo, acelerou muito. Ela falou, meu Deus, será que meus filhos estão... Quando ela chegou na sala, os filhos dela estavam, tipo, amarrados. E tinha um cara entre os 2 com uma arma falando, escolhe um deles pra morrer. E ela falou, ai, eu não consigo. Ele sacou outra arma, apontou pra ela e falou, se você não falar qual dos 2 você vai escolher, eu vou matar você. Lembrando que um filho tinha 14 anos e o outro tinha 6. Ela começou a chorar e falou, mata o Mark, que era o que tinha 14 anos. O cara olhou pra ela e falou, você é uma péssima mãe, e matou ela. Depois que matou ela, ele foi embora e deixou as 2 crianças... amarradas, olhando pra mãe morta. E aí eu fico pensando, se eu fosse o garoto de 14 anos, eu ia estar vendo a minha mãe e pensando, caramba, mano, ela ia ter me matado. Oi? Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou, o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou, tá. Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar por um buraco da fechadura. Quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo. Olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, tipo, coisas vermelhas, tipo, um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou, então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho. Vocês entenderam o que eu entendi? Oi? Então, tinha um menininho que tinha muito medo do escuro. E os pais dele falavam, cara, você tem que crescer, você já tem 8 anos, você precisa crescer. E dormir com a luz desligada. Mas ele continuava dormindo com a luz acesa, até que um dia, os pais dele foram viajar e deixaram ele sozinho em casa. Antes de dormir, ele viu um filme de terror e começou a ver histórias de terror antes de dormir. Mas como a luz estava acesa, ele ficou de boa. Até que ele caiu no sono. No meio da madrugada, assim, ele acordou e a luz estava apagada, sendo que ele tinha deixado a luz acesa. E aí ele ficou com medo. Quando ele olhou pro closet dele, ele viu uma mulher. E ele entrou em pânico. No dia seguinte, quando os pais dele chegaram, não conseguiam achar ele em lugar nenhum. Até que foram olhar no closet dele. E ele estava dentro do closet dele, morto. Como se ele tivesse se enforcado.
Oi? Então, tinha uma menina que se achava muito pálida. Então ela resolveu fazer um bronzeamento artificial. Ela foi no salão, fez, só que ela saiu e achou que não tinha dado certo ainda. No dia seguinte ela foi de novo, só que também não ficou satisfeita. A mulher falou, moça, então, você só pode fazer isso 2 vezes da semana, senão dá ruim. Aí ela ficou boladona e começou a todos os dias, dentro de um período de uma semana, ir em um salão diferente. Então todos os dias ela ia e se bronzeava várias vezes. Até que um dia, ela não satisfeita ainda, pediu pra mulher botar o mais potente, o mais bizarro possível. E foi. Do nada, a atendente começou a sentir um cheiro muito estranho de queimado. E quando eles chegaram lá, pra ver como é que a mulher tava pegando fogo, a cama de bronzear. Que era tipo uma máquina que você deitava e fazia o bronzeamento. Tipo assim, quando eles fizeram a autópsia, eles viram que a combinação de todos esses negócios de bronzear, junto com essa cama, fizeram ela cozinhar por dentro. Ela cozinhou viva. Se cozinhou. Oi? Primeiramente,